E aí, minhas lovers, tudo bem com vocês, gente? Mais um episódio do nosso podcast original da minha ex. Pode sentar, senta gostosinho que lá vem história. E hoje, ainda estamos no mês de outubro, né? Mês de outubro aí que tá tendo 395 dias. Não acaba nunca, já acabou o dinheiro, mas ainda tem mês. Mas também é um mês muito importante, porque é o mês que a gente aborda aí o Outubro Rosa, né? Que é o autocuidado, o autoexame do câncer de mama. Então, no episódio de hoje vai ser especial a esse mês. E claro que teríamos uma convidada muito legal, uma convidada também muito especial, que é a Érica de Paula, sexóloga. Então, uma salva de palmas para ela. Gente, esqueci de me apresentar, mas para quem não me conhece, eu sou a Bruna Moraes, sou aqui gestora das mídias sociais da minha ex e também influencer, e estarei aqui com vocês no nosso podcast, sua anfitriã, a host que fica aqui entrevistando, tá? Agora eu passo a palavra para a Érica. Olá, Bruna, bom Bem-vinda. dia. Obrigada, com muita honra e satisfação, venho participar aqui com vocês, uma empresa que eu já acompanho há bastante tempo, sou consumidora, sou parceira, e é um assunto de extrema relevância. Sim. Em todos os sentidos. Eu acho que para esse ano, até uma postagem que eu estava fazendo hoje, pega para mim num lugar diferente, né? Porque eu perdi 2 pessoas por câncer. Nossa. Recentemente, né? E muito do que eu falava ali com elas era da importância do se cuidar, do se amar até o fim dos dias. Sim. Né? Então, mas foi câncer de mama? Na verdade, foi câncer de pâncreas e colo do útero. Né? Colo do útero é importante também. Também. Elas super novas e uma história muito, muito parecida de ficar perdida no diagnóstico. Né? Ai, vai lá fazer isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E a gente vê que tem uma estatística que, assim, se você descobre o câncer no período de 15 meses, você tem 60% de chances de reverter o quadro. Se passa disso, a letalidade vira 70%. Nossa, então assim, nos primeiros 15 meses é importante ter o diagnóstico ali, ó. O diagnóstico e iniciar o tratamento. Nossa, Érica, você falou isso, e é uma coisa que o brasileiro ele não tem muito costume de fazer os exames periódicos, né? Sim. E muito desse câncer, principalmente câncer de mama, câncer de colo do útero, precisa dos exames para a gente estar descobrindo ali no comecinho. E o pessoal, acho que não sei se é por causa muito da rotina, que é corrida, o que seria, não sei, o que você acha que o brasileiro não tem esse costume? Que acontece 2 situações se a gente olhar o público feminino e masculino. Sim. Infelizmente, os homens ainda estão criando um pouco o hábito do se cuidar, né? Da prevenção. E as mulheres, elas já até têm esse hábito, os meses ali, mas diante de uma rotina onde elas são 5 pessoas ao mesmo tempo, se de repente surge, reunião escolar do filho, o parceiro ficou doente, a mãe está precisando de suporte, ela deixa de ir ao médico, de fazer os exames por conta dessa situação. Então, eu vejo esses 2 cenários, são 2 cenários ali diferentes por uma questão de gênero até. Então, você acredita que a questão das mulheres é mais da rotina, sobrecarga. Uhum. Se a gente parar para pensar realmente, né? A mulher hoje em dia ela cuida de casa, cuida da família, ela cuida trabalha, dos filhos, às vezes ela é a maior renda ou a única renda da casa. Sim. Então, acho que a gente tem que conscientizar, sim, das mulheres irem em busca de apoio, de cuidados, mas a gente, enquanto sociedade, a gente tem que dar também possibilidades dessas mulheres se cuidarem, né? E não acontece. Não. E aí, voltando para a questão do câncer de mama, como esse diagnóstico, né? A gente pode ter esse diagnóstico mais rápido possível? O que tem, assim, como premissa, né? A partir dos 40 anos, fazer a mamografia. E em casos de família onde tem câncer de mama, fazer aos 35. Isso é uma coisa bem clara que não pode fugir da regra. Né? Quando tem a menstruação, no primeiro dia, no banho, examinar, dar uma olhada, apertar, porque de repente pode surgir ali
um líquido que não está devido naquele momento, que às vezes pode indicar uma alteração hormonal, pode estar sujeita ali a algum tipo de cisto, algum tipo de nódulo. Então, a gente tem que ter esse autotoque de todas as formas, né? Desde o prazer, mas também como prevenção de olhar, ver como é que tá, sentir. Sentir, vamos marcar já um mastologista. Um mastologista que não foi preciso, vamos ouvir uma segunda opinião. A gente também tem que parar de ficar preso apenas à palavra daquele médico. Sim. Né? Sim. O que ele falou não está fazendo efeito, ou de repente não foi da maneira como, não, já era para ter saído depois do que eu fiz, por que isso aqui está recorrente, por que o líquido do meu seio está saindo, por que está dessa cor? Vai num outro profissional. Você falou do líquido, me deu até um insight, porque eu já tive, né, um líquido saindo, e aí eu fui fazer o exame, porque assim, eu faço o exame periodicamente. Geralmente eu faço Papa Nicolau, transvaginal, testagem rápida uma vez por ano. Uhum. Mas aí tem alguns exames que eu faço 2 vezes porque eu tenho um DIU, então transvaginal pelo menos eu faço ali 2 vezes ao ano. E aí tava saindo um líquido, eu fiquei desesperada, fiz a mamografia não, como fala? Ultrassom da mama Eu também. faço todos os exames periódicos que eu coloco ultrassom da mama. E aí constou 2 cistos, um no direito e um no esquerdo. Gente, eu fiquei desesperada, falei, pronto, ferrou-se, tô com câncer. E aí eu fui no segundo médico e constou que era cisto mesmo hormonal, que acontece, que geralmente tem, mas eu fiquei pensando assim, eu tive essa possibilidade de saber o que era cisto por causa dos meus exames periódicos, né? Sim. E quem não tem? Porque a gente sabe também que, infelizmente, eu sou defensora do SUS, 100%, mas a gente sabe que também demora, né? Sim. E muitas pessoas ainda precisam ter esse acesso. E aí o autoexame ele entra nessa ajuda. Só que a maioria do pessoal não sabe como fazer esse autoexame. Que tem bastante informação na internet, faz desse jeito, faz daquele, qual o período certo? Período certo sempre primeiro dia da menstruação. Sempre no primeiro dia. Primeiro dia, sim. Aí você levanta o braço até aqui na região da nuca, com a outra mão você vai apalpando aqui da axila pro seio, porque muitas vezes o nódulo se esconde aqui. É toda uma região muito próxima, né? Sim. Aqui, axila, mama, a glândula mamária. Então é importante fazer esse movimento rotacional por toda a mama, circulando até chegar aos mamilos. E às vezes é nesse momento que tá tocando que vê a presença de líquido. Aí tem líquido que tem uma relação hormonal, como foi o teu caso. Às vezes é prolactina que tá alta, alguma coisa nesse sentido. Ou de repente teve um vasinho ali que teve uma interrupção e aí tá uma coisa meio amarelada, marrom, mas que não significa algo nesse sentido. Mas é importante a gente sempre dar uma olhada. Entendi. Mas só uma dúvida minha. Por que no primeiro dia da menstruação? Porque fica mais sensível? Fica mais sensível e fica mais inchadinho também. Fica mais fácil. Ah, tá. Ó, gente, o inchaço das mamas que a gente fala que fica aí na hora da menstruação. Olha aí, não é só pra ficar com o peito grande, não. Aproveita e já faz o autotoque. E, Érica, como você acha que... Beleza, eu fiz o meu exame, constatei, procurei o médico... Deu que eu tô com o nódulozinho aí, vou precisar fazer, né, a químio, a rádio. Como que você acha que isso afeta a sexualidade? Olha, eu acho que afeta em vários sentidos, porque a gente tem a mama como um órgão ali, né, de Sim. apelo sensual e sexual. Então, nesse momento, o corpo começa a ficar um pouco destoante, além do câncer ainda ter esse estigma, né, de ser uma doença muito agressiva. Isso é verdade. Infelizmente, o tratamento também é muito agressivo, né? E infelizmente, para algumas pessoas, não, igual a minha amiga e minha tia, infelizmente, não conseguem, né, superar essa situação. Então, você tem o estigma ali de uma morte, né, e de um corpo que começa a deixar de ser sexual. A autoestima, né? E aí você tem, assim, aí tem todo um outro cenário que é tenebroso nesse sentido, quando a gente fala de mulheres que são abandonadas nesse período do tratamento. A gente vê a Preta Gil aí. Ela é porta-voz desse assunto, né? Porque ela estava ali no pleno tratamento, ela descobriu uma traição e ela faz parte de 70% de mulheres que são abandonadas nesse Você período. acredita que esse abandono vem por quê? Esse abandono, eu acredito que venha por conta de um machismo estrutural, onde o homem não
não foi a eles ensinado que eles também são capazes e eles têm que também cuidar. Eles são mais ensinados a ser cuidado do que a cuidar. Exatamente. Então, acho que nesse momento não dá conta, sabe? Então, eles vão embora. É triste, né? Porque assim, você tá com a autoestima totalmente frágil, né? Você já está se sentindo insegura, você tá com medo de uma morte, que a verdade é essa. Sim. Né? Por mais que as pessoas às vezes até evitam falar, eu não quero falar o nome dessa doença, eu não quero falar isso, mas é porque ela é muito, mesmo que a gente tenha uma tecnologia muito forte, muito alta, ela ainda tem esse estigma, né? Então você tá com esse pensamento aqui, e de repente você se vê abandonada. Porque você já tem aquela questão, tipo, a mulher ela acaba sendo a base da casa, né? Porque por mais que hoje tanto a mulher quanto o homem trabalhem, a gente sabe que diretamente ligado ao cuidado da casa vai ser sempre a mulher que vai ser vista. E aí quando você acaba tendo um diagnóstico desse, que você se vê fragilizada, na qual você já não consegue cuidar dos seus afazeres, não consegue cuidar da casa, e quando você precisa ser cuidada, você ainda é abandonada e você precisa se cuidar de você mesmo, é uma coisa que mexe ali com a estrutura. Eu falo isso porque eu tenho uma tia. Eu falo tia porque é mãe de uma amiga, que ela teve câncer de mama. Só que o diagnóstico dela foi muito rápido. Ai, que hoje, bom. Graças a Deus, ela já tá bem, enfim, teve a cura. Só que ela precisou retirar o peito, a mama, né? Precisou colocar silicone. E foi um processo que ali eu consegui ver de perto, que é dolorido. Ela teve todo o apoio da família, do marido, mas eu fiquei imaginando quem é que não tem, porque é um processo muito dolorido, dessa autoestima, de ser afetada, de você ficar, como você falou, realmente pensando, eu vou ficar sem a mama, e agora, como é que faço? Então, assim, é algo muito complicado e que com certeza mexe com a libido. Sim. Como fica com a libido nesse período? Pensa assim, a libido é energia, né? Sim. Quando a gente tá com uma energia boa, alta, direcionada, a gente tá com uma libido boa, alta, direcionada. Então a gente tá com todos esses problemas passando na nossa cabeça. A gente tá enfrentando ali uma série de exames e também ali do tratamento, a rádio, a químio, que faz com que o corpo fique totalmente ali debilitado por um período. Então a libido, naturalmente, ela cai. Naturalmente ela cai até por conta de todo esse cenário. E aí, em algumas relações, começa a surgir o ruído, um questionamento muito injusto de que, mas agora... Né? Como se a pessoa tivesse que dar conta também disso. Né? Tipo, você tá brigando com o próprio corpo para poder sobreviver. E ainda você tem que lidar com alguém que... Cobrando sexualmente, gente. Aí é onde que separa, né? Os meninos dos homens. Né? Porque aí os meninos a gente deixa, os homens vão continuar ali do lado, vão ser parceiros, igual você falou da sua tia. Sim. Né? Mas infelizmente a gente vê muito maior o outro cenário. E como se blindar disso, Érica? Eu tenho um diagnóstico, eu estou passando por tudo isso. Como eu posso, de certa forma, mesmo no meio dessa muvuca toda, conseguir me blindar para ficar o mais estável possível? Porque a gente sabe que 100% você não vai ficar, mas o mais estável possível. Eu acho que terapia ajuda muito nesse sentido, estar junto com a família, com os amigos, né? Tentar mesmo, diante desse caos, ter aqueles momentos de afago, sabe? Olha, eu tô me sentindo um pouco bem, então hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, eu vou no cinema, eu vou numa festa, porque também é importante que a pessoa sinta a vida, sabe? E relembrar e de que é isso que ela é isso que ela tem para oferecer, é isso que espera ela, né? Que está acontecendo pós o tratamento. Eu lembro muito de uma amiga minha, né, que ela chegou a ser julgada quando ela quis fazer a festa dela. E eu falei assim, gente, a gente não sabe se vai ter a festa da Lívia dos 39 anos. Ela tem que fazer sim a dos 38. Mas o pessoal julgou? Julgou. Não, mas ela tá no meio de um tratamento, muita gente. Foi ano passado, então tava ainda um resquicinho da pandemia. Sim, eu falei assim, não, ela tem que fazer, ela tem que celebrar isso aqui tem que ficar na memória dela. Sim. Né? E aí foi feita uma festona, todo mundo dançando ali, né? E ela falou assim, eu não vejo a hora de tudo isso que passar e só fazer isso em diante. Eu falei, olha, se Deus quiser vai acontecer. Não aconteceu, mas foi para ela muito importante. Eu acho que aquilo ali deu um pouco de gás para ela,
os outros meses ali de tratamento, porque era um câncer muito agressivo, teve metástase, então foi muito sofrido. Sim. Você até puxou um gatilho de uma pergunta que eu ia fazer, que é assim, como a pessoa pode se blindar, mas também como as pessoas que estão perto podem estar auxiliando nesse tratamento, deixando ele mais leve possível. Eu acho que a gente tem que muito mais ouvir do que falar. Brasileiro tem uma mania gosta de falar. Eu acho que a gente tem que muito mais ouvir nesse momento. Né? E amparar ali com palavras de carinho, de demonstração de apoio real, assim, você tá precisando de alguma coisa, vou fazer uma compra para você, porque às vezes esse é o apoio que a pessoa precisa, muito mais que você vai lá, né? Faça uma comida para ela, limpa a casa dela, sabe, vai lá, pega a criança da escola, vai na reunião do filho, do que de repente tá ali falando, não, apoio real significativo, assim, na ação. Você estava falando aí, me veio até uma fala da Preta Gil, que ela falou assim que os amigos dela já viam, né, a questão da traição e tudo mais, mas eles não falaram nada para estar acolhendo. E aí eles iam para casa dela para ela não ficar sozinha. E aí ela falou que era para fazer coisas básicas, assim, estar com ela, fazer comida, só para ela não estar sozinha ali, porque eles já sabiam o que estava acontecendo. E realmente eu acho que isso dá uma força, um apoio muito grande. Sim. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente sabe que essa parte sexual que a gente estava falando pega muito, né, dentro do casal. Como você acha que o casal em si, voltando nessa parte sexual, eles podem estar se auxiliando dentro desse tratamento? Olha, eu acho que tem que... É importante olhar o cenário e ver quais são as possibilidades e como que a coisa possa surgir. Se vir na cobrança, não vai acontecer. Mas muito daquela coisa de vamos ficar junto, vamos tomar um banho junto, deixa eu te fazer um carinho e ver como o corpo reage, né? Se de repente a pessoa fala assim, olha, eu não quero lidar com isso, não consigo dar conta disso nesse momento, a outra parte saber exatamente, tá muito claro de que ela vai ter que satisfazer sozinha, porque também tem essa coisa, né? A nossa sexualidade não fica presa apenas dentro de um relacionamento. A gente tem capacidade também ali de se realizar nesse sentido, né? Mas, para algumas pessoas, o sexo é muito importante. E chega até a ser importante também nessa fase, né? Porque é vida, né? É um pouco daquilo que o casal teve e, dando tudo certo, continuará tendo. Então, se para essas pessoas, principalmente as que estão ali afetadas pelo tratamento, é importante, é fazer mediante ao contexto, né? Lógico que a químio, a rádio tende a dar uma queda, principalmente no processo ali da excitação, da ereção para homens, a lubrificação para mulher. Então, usar ali um bom lubrificante, às vezes usar os brinquedinhos, né? Dependendo da situação, às vezes tem um tratamento muito severo, um câncer de útero, não pode ter penetração. Então, tem que ser uma coisa muito mais estimulação ali no clitóris e coisas assim. Entendi. Então tem que levar em consideração o contexto, sabe? De certa forma, ter o diálogo aberto. Com certeza, gente. Tem que pensar o seguinte, se você escolhe aquela pessoa para ser o teu parceiro ou tua parceira, que vai enfrentar as batalhas contigo da vida, como não ter essa conversa muito franca, sabe? Sim, eu perguntei isso porque, assim, hoje eu vejo muito que, por mais que o assunto sobre sexualidade esteja um tema muito mais, né, abrangente, mais aberto, estamos aí tendo um fantástico abordando esse tema no domingo, que tá as famílias todas conversando, mas a questão que a gente sabe que dentro dos relacionamentos ainda, esse diálogo, quando é sobre sexualidade, é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem a ideia de que o outro sempre sabe o que está se passando. Exato. A gente tem essa premissa de que eu tenho a obrigação de saber, né? E o outro também tem essa obrigação de saber. Não. Quando entra nesse lugar da suposição, isso é uma coisa que eu falo nas terapias de casal, quando eu tô ali com o casal diante de mim. Quando vocês supõem, vocês deixam de se relacionar com o parceiro ou com a parceira. Vocês estão se relacionando com vocês mesmos. Porque você tá supondo baseado em quê? No que você acha. Então, com quem você se relaciona? Isso é. A Érica, gente, pra quem não sabe, ela também é terapeuta. E eu acho que chega muito casal pra você nessa questão, né? De não conseguir conversar sobre sexo. Bastante. Qual que seria o primeiro passo? Tirando a terapia, não quero fazer terapia porque a gente sabe que o pessoal ainda tem esse receio de, vou precisar de uma terapeuta. Como que seria um casal dentro da sua casa conseguir ir para esse diálogo? Eu acho que primeiro eles têm que reservar um tempo só para eles. Que às vezes o casal não tem nem isso, né? Então tá cada um vivendo ali,
fazendo suas coisas e malemar conversam a respeito. Tendo esse tempo, é falar como se sente, do que gosta, como gosta e o que poderia melhorar. E aí, tanto um quanto o outro, né? E entender o que o outro está dizendo, não levar ali para como uma ofensa ou algo nesse sentido, mas como uma crítica construtiva e ambos tentarem entender qual que é a responsabilidade de cada um para que o relacionamento seja saudável. E aí entra a terapia. Uhum. Entendeu, gente? Procurem a Érica. Procurem a Érica. E, Érica, a terapia de casal e a terapia individual, você acha importante dentro dessa questão do câncer? Com certeza. Sim. Auxilia? Seria um dos recursos? Auxilia até, de novo, né, para lidar com medo, com ansiedade, as expectativas, né? Porque muitas vezes, pelo menos é uma coisa que eu observei nessas minhas vivências, né? As pessoas têm medo de falar. Nossa, muito. As pessoas têm medo de falar muito a respeito ali do câncer, né? Então, o que eu vou lidar? Como é que eu vou dar suporte para essa pessoa, né? Eu vou falar, não vai dar tudo certo, tal. Na terapia a gente precisa validar. Não, o seu medo, ele é um medo real, ele é um medo concreto, né? Como é que você está se sentindo, como é que está sendo os seus dias. Então, eu acho que dentro do tratamento do câncer, o acompanhamento ali psicológico é fundamental. É essencial para que ela vá enfrentando ali o tratamento e as consequências desse tratamento muito mais ali ligada a si mesmo do que de repente a casa, a família. Não, sim. O importante agora é você, né? Depois... E é difícil para a mulher se desligar disso, né? O importante agora sou eu. Sim. Já que a mulher, ela é 100%... Eu falo por mim, eu não tenho família, gente. Assim, família eu tenho, eu não sou casada, não tenho filho. Mas até mesmo para mim que sou solteira, é difícil desligar, às vezes, dos meus compromissos dentro de casa. Com meus pais, por exemplo. Sim. Imagina você que tem um filho, que você tem um marido. Como é difícil você conseguir fazer esse desligamento para você se focar em você, que muitas vezes as mulheres se sentem até culpadas por isso. Isso que a gente começou lá quando a gente iniciou o podcast, né? Que muitas vezes elas até deixam de fazer, né, os exames por conta de toda essa dinâmica, né? Porque tem ali o filho, tem ali os compromissos da escola do filho, tem o marido, tem os eventos sociais e ali vai passando. Daqui a pouco tem 2, 3 anos, a mulher não fez ali um Papa Nicolau, não fez uma mamografia. Né? E, Érica, como que a terapeuta sexual ela pode entrar dentro desse tratamento? A gente estava falando de terapia, mas eu acho que ficou muito mais para uma terapia clínica, vamos dizer assim. Como a terapeuta sexual ela pode entrar dentro desse tratamento para auxiliar não só o casal, mas também a paciente? Eu acredito que pode entrar muito nessa questão da autoestima e do auto-amor, sabe? Principalmente para ressignificar esse corpo. Que esse corpo é um corpo que está nesse processo aí de intervenções, de químio, de rádio, mas que ele também é capaz de trazer sensações boas, né? Então, trazer essa coisa, não na obrigação, né? Mas trazer ali o autotoque, trazer ali a autossatisfação sexual. A minha amiga e minha tia foram as duas que faleceram, sim, né? Eu cheguei a dar sugador para elas. Sério? Dei sugador. Eu falei assim, olha, daqui nos dias que vocês estiverem sem dor, estiverem se sentindo bem, tal, usem, né? E eu sei que elas usaram porque elas chegaram a comentar comigo, né? Minha tia chegou e falou assim, nossa, bom aquele negocinho, viu? Eu falei, tia, isso aí, olha, usa esse que depois vem mais, de onde veio esse, vem mais. Então, acho que para elas foi importante para esse lugar de, olha, meu corpo ainda produz coisas bacanas para mim, sabe? Eu Sim. consigo sentir vida nisso daqui também. Sim, isso auxilia muito, né? Você mostra pra pessoa um outro patamar. Muitas vezes que ela nem conhecia. Sim. E foi... o tratamento em si, Érica, ele mexe com a sensibilidade muito do corpo, né? Como explorar essas novas sensibilidades? Porque assim, como a gente falou, a libido vai ficar baixa, não vou sentir tanta sensibilidade tocando a vulva. Mas como a pessoa ela pode chegar e ir se abrindo, explorando outras possibilidades de prazer dentro desse tratamento? Eu acho que a gente precisa também não apenas
pessoas que estão no tratamento do câncer, Sim, né? Mas no sim, todo, sim. entender que nossos dois maiores órgãos sexuais é a pele e o cérebro, né? Então, a gente explorar essa pele de uma forma que seja satisfatória para nós, né? E a cabeça, o que ela consegue trazer ali de sensações, de fantasia, de contexto, mas também nos respeitar. De repente, não tô sentindo, tudo bem, se acolhe, você não é obrigada a sentir nada agora. Né? A sua obrigação agora é estar bem consigo mesmo e seguir com esse tratamento adiante para que outras histórias na sua vida possam surgir. Sim. Gente, ó, e uma coisa muito importante também é que homem tem câncer de mama. Tem. A gente fala que não, tá vendo, Alisson? Mas homem também tem câncer de mama. Os homens, para eles descobrir também é com autotoque. Também com autotoque, sentir uma dor, incômodo, líquido estranho, procurar ajuda aí no mastologista mais próximo, ou até mesmo um médico da família, um clínico geral, mas o mastologista ele é mais... Mastologista é quem vai... É mais certeiro, né? Quem cuida desse órgão. Entenderam, gente? Homens, hora de auto se cuidar. Eu acho importante trazer isso, porque a maioria das pessoas não... Eu mesmo não sabia que homem poderia ter câncer de mama. Ele sempre foca muito na mulher, mas nessa questão do homem eu mesmo não sabia. Tem. É um percentual bem menor, mas tem. É importante falar, sim, com certeza. Gente, tá? Então, borem aí se cuidar. Uma coisa, Erika, também que eu acho muito importante quando a gente fala do câncer de mama é a questão da retirada da mama, né? A gente abordou aqui essa questão da retirada e até trouxe que a mama ela é vista muito como uma parte do corpo sexual, ali de prazer e tudo mais. Qual é a dica que você dá para quem, infelizmente, teve que retirar? A dica que eu dou é entender que internalizar que você não é aquela mama, sabe? E isso demora muito tempo, assim, pra se acostumar, que aquilo ali não faz mais parte de ti e que agora é um silicone, né? Muitas vezes. Ou tem gente que acaba não colocando por questões médicas, enfim. Mas isso é um processo, é um tempo de entender, internalizar e principalmente aceitar. E se de repente isso for muito pesado, muito difícil, buscar apoio psicológico mesmo, porque imagina, você tem aquela imagem sobre você construída daquele jeito. E esse corpo deixa de ser, né, daquilo que você tinha ali de verdade absoluta, é um pouco difícil. Mas é importante também trazer, eu não sou essa mama, né? A mama foi, eu tô aqui ainda. E esse novo eu, esse novo corpo é que precisa ser vivido, ser explorado, ser sentido. Seria meio que uma resiliência, né? Eu falo muito por mim. Eu tenho muita sensibilidade nos mamilos, né? E aí, quando eu tava pensando no nosso podcast e tudo mais, veio, né, esse questionamento pra mim. Eu falei, será que eu conseguiria? Porque, assim, é uma região que, pra mim, pelo menos, seria muito importante. E aí bate essa dificuldade. E eu sei que pra muitas mulheres também pode ser, porque, como você falou, é uma parte do nosso corpo que sempre foi muito valorizado. Tanto que a gente vê essa questão, peitinho pequenininho, peitinho grandão. E aí perder essa parte, pela minha tia também eu vejo que pra ela foi algo que ficou muito... Hoje ela colocou silicone e tudo mais, mas quando teve que retirar, pra ela pegou muito isso. Essa questão do feminino, eu acho. Sim, mas é de todo esse novo, essa aceitação do novo corpo, né? E é importante entender isso como uma segunda chance, sabe? Até elaborar o luto do que era aquele corpo, do que era aquela pessoa antes mesmo do câncer. E agora é um novo corpo, é uma outra pessoa que já tem essa vivência para poder se desligar, sabe? Porque senão a pessoa deprime e aí a gente entende que a depressão ela é muito pesada nesse momento também. Que aí a pessoa vai não se dedicando tanto ao acompanhamento, ao tratamento. Você falou do luto e aí veio um questionamento aqui. O luto, muitas vezes a gente vive o luto antes dele acontecer. Né? A pessoa teve o diagnóstico do câncer, ela já vai entrar em estágio de luto. Porque aí já vem aquela coisa da morte e tudo mais. Como lidar com isso? Por isso que a rede de apoio e o acompanhamento psicológico é muito importante, porque nada não acaba sendo uma ansiedade, sabe? Você está antecedendo um momento, Sim. Você vai lá no futuro, já vê um futuro totalmente distorcido, catastrófico, e aquilo passa a ser a verdade. Então, a família, os amigos
E às vezes quem tem a oportunidade de fazer terapia é importante para situar a pessoa, né? Olha, você tem um caminho. Vai com calma. Vai com calma, né? Porque esse luto não tem que ser elaborado agora, né? Até porque a pessoa tá viva. E aí, Sim. assim, de repente, ela teve que retirar um órgão, teve que tirar a mama, teve que colocar uma bolsinha. E aí é o momento de elaborar o luto daquele corpo, não daquela vida. Você tá vivo, você tem outras possibilidades, você tem outras oportunidades, você tem um novo corpo que possa ser explorado, que possa ser sentido. Então é importante essa rede de apoio para situar a pessoa no momento do presente. Tipo, fica aqui, calma, relaxa. Exato. Mas assim, é até entendível, porque é uma doença que infelizmente tem muito estigma, né? Isso é verdade. É verdade. Eu acho que até mesmo os familiares, eles entram nesse processo primeiro que a pessoa. Quem tá junto, sofre junto, gente. Quem tá junto ali acompanhando, sofre quando vai levar. Não vou dizer que sofre na mesma proporção, porque não. Sim. Mas sofre, porque tá com medo, tá ansioso, tem toda uma questão de um sentimento de justiça, sabe? Nossa, mas por que essa pessoa? a gente fica nesse lugar, né? Então a família acaba sofrendo junto. Então é importante ali dividir, compartilhar, falar. Ô, Érica, quando a gente entra no treinamento, quais são... O treinamento, ó. Eita! Tô com o treinamento na cabeça. Quando a gente entra na questão do tratamento, quais são as alterações que o corpo pode sofrer? Quando você está fazendo químio, quando você está fazendo rádio, além da queda do cabelo? Tem as dores, tem ali a dificuldade de se alimentar, tem às vezes o excesso ali, dependendo do medicamento que você toma por conta de dor, muito sono, uma certa apatia, incômodos assim em geral, mas assim, enjoo, ânsia, dores, era o que eu mais via ali de uma paciente minha e da minha amiga e da minha tia. Era o que elas mais falavam. Você teve uma paciente também? Eu tive, mas ela sobreviveu. Foi de mama também? Dela foi mama. Minha paciente foi mama e a minha tia e minha amiga não. Aí foi pâncreas e útero, colo do útero. E como foi para você como profissional ter que auxiliar uma paciente nesse período? Foi bem importante, assim, até para da gente ter esse entendimento de como que a morte às vezes toca a pessoa, não de uma maneira direta, né? Essa coisa do estigma, sabe? Sim. Né? Da importância da pessoa viver o momento do agora e do presente. De estar ali focada em si mesmo e deixar essa coisa da casa, dos filhos, do trabalho também, né? De que ela é responsável por ela mesma. Então, as pessoas podem ajudar, mas vão ajudar até uma parte. O demais vai ser ali em relação a ela. E uma outra situação que também foi importante é entender ali junto com ela que nem tudo está no nosso controle. Vai chegar um momento que a gente vai fazer tudo o que está dentro do nosso alcance e possa ser que mesmo assim os resultados não sejam tão satisfatórios. E essa responsabilidade não é nossa. É difícil? É bem difícil, é bem difícil. Ainda mais você que tem costume ali de sempre... Eu falo por mim, gente. Eu tenho o costume de sempre querer ter o controle das coisas. Sempre tá um passo à frente. Então é difícil você desapegar disso. Mas é importante. Porque senão a gente fica ruminando uma culpa, pelo menos nesse processo, Sim. que não pertence. Infelizmente... Não vai. Você acredita que se a gente tivesse esse olhar que você está falando de entender que a morte está logo ali e por isso você precisa ter esse cuidado, né? Às vezes não pensar tanto no outro, pensar mais em você, seria mais fácil das pessoas se cuidarem, assim, de ter essa visão que, olha, preciso eu parar, é preciso eu me cuidar. Se a gente fosse ensinado isso desde o começo... Eu acho que essa questão do autocuidado, ela tem que vir de várias ordens, né? De políticas públicas, principalmente, né? Para pensar, de ter campanhas, assim, que não fique apenas restrita ao mês, mas campanhas da ação mesmo, né? Sim. Faz tempo que eu não vejo aqueles caminhões da mamografia. Nossa, verdade! Eu via muito isso em época de eleição. Nossa, deu até gatilho, verdade. Né? Aqueles caminhão rosa que exato. Eu não vi esse ano.
Eu não vi. Não vi. Não sei se eu tô saindo um pouco de casa. Agora até refleti a respeito, né? Será? Pode ser também. Tô trabalhando ali o tempo todo. Mas eu não vi. Eu via muito mais há uns anos atrás. Os caminhões, que não começava apenas em outubro, que vinha em outros meses. Verdade. Campanhas em UBS, um pouco mais. Eu sei que a gente veio ainda de uma pandemia, as coisas ficaram meio assim, mas, já foi. Bora. Né? Porque aí a gente não pode também ficar assim, a pessoa não se cuida, tá, mas eu tô dando possibilidade para ela se cuidar. Né? Então acho que essa coisa precisa vir de políticas públicas que vá para a educação também, sabe? Naquelas eventos de escola, dizer o que é importante, as meninas indo ginecologista, os meninos indo neurologista, criando esse hábito mesmo ali, né? E em casa ter esse exemplo, né? Os pais também se cuidando dos filhos em todos os sentidos, de alimentação, de questões psicológicas, enfim, de tudo. Então, acho que o negócio é muito complexo, muito amplo. Eu até perguntei isso, porque eu acho que a gente está vivendo num período que, não sei se você percebeu isso, mas parece que a ansiedade e a depressão, elas estão muito mais em alta. Eu até comentei com os amigos no final de semana que eu fiquei impressionada de tantas notícias de morte e suicídio que teve nessas últimas semanas na internet. E isso aumenta um gatilho que é falar sobre a saúde mental. Porque a saúde mental, ela acaba afetando tudo isso, né? Você vai falar da saúde mental, você está falando da saúde física também. Sim. E você, como terapeuta, eu não sei, mas você vê alguma saída para isso? A saída que eu vejo para isso é cada vez mais as pessoas se conscientizarem que o maior bem que elas têm é elas mesmas. Né? Essa questão do cuidado da saúde mental é muitas vezes ali romper laços que você não tem que continuar cultivando, sabe? É difícil quando você vem de uma... E o brasileiro é um pouco dessa tradição da família, todo mundo junto, mas nem toda a família é boa. Nem todo mundo. Às vezes a rede de apoio são seus amigos ali, sabe? Sim. Então, eu acho que ter esse olhar, né? O que eu sou, o que eu tô me sentindo, esses pensamentos aqui tá muito recorrente, eu preciso ali procurar ajuda. Eu não consigo pagar uma terapia. Vão nas faculdades que tem curso de psicologia, porque lá é obrigatório ter atendimento gratuito, né? Olha, isso é importante aqui falar, pessoal. Porque os estudantes ali do último ano, eles têm que fazer o estágio. Eles fazem o estágio na própria clínica da faculdade. Então, você consegue fazer um acompanhamento por um ano ali, gratuitamente. Vai ter um estagiário? Vai, mas ele está sendo supervisionado pelo professor, que está vendo caso a caso. Então, quem não tem condições tem isso, tem pelo CAPS, tem pelo SUS, tem pelo plano de saúde. Então, cuidar da saúde mental é fundamental, né? Eu tô sentindo o tempo todo ali com taquicardia, fadigado, não consigo dormir, tô tendo compulsão alimentar, gente, procurar ajuda. Já são sinais ali que a coisa tá... Que algo não tá... Tá desequilibrado. Que não tá bom. Uhum. Gente, então aí, ó, diquinha da Érica. Faculdade. Tá aí, faculdade. Aqui na Vila Prudente até tem uma clínica, porque aqui tem a Uninove, né? Tem uma clínica de atendimento. Ó, precisa. Corre atrás. Tem também eu esqueci o CVV. Que é 188. É 188? Acho que é 188. 188 ou 180, deixa eu ver. Que é 188 ou 180, gente. Vamos ver aqui para passar para vocês. Peguei aqui. O CVV, eu gosto bastante do trabalho deles. Eu fiz meu primeiro estágio lá, 188. 188, gente. 188. Precisar, liga lá, que tem alguém sempre disponível para estar te atendendo. Conversar um pouco, né? Às vezes é necessário a gente colocar um pouquinho para fora aí as coisas que nos afetam. Lembrando, você cuidando da saúde mental, você também auxilia aí no seu cuidado da saúde física. Não existe saúde física se não tem saúde mental. Exatamente, a gente é uma coisa só. A gente é uma coisa só. Érica, tem uma pergunta aqui que o pessoal colocou, que é, ó, além desses recursos da... Cadê? Aqui. Além desses recursos da terapia, né? Para paciente com câncer, como ele pode lidar com a questão da... Teria algum outro recurso para lidar com a questão da autoestima? Da autoestima? Não, de alguma forma se sentir ali ativo em algo, sabe? Procurar algo ali que vai conseguir movimentar o seu corpo. Sim, ativo que possa ser, de repente ele tá lendo algum livro, tá vendo uma série, tá fazendo ali pequenas viagens que possa, né?
que o tratamento ali dê conta, que suporte. Então, o estar ativo, eu acho que é algo que pode não, né? Eu tenho certeza que é algo que ajuda muito nesse sentido. Porque a autoestima não é só questão da imagem. Sim, sim. Não é se sentir apenas assim, é meu seio, eu tô com a bolsinha. Mas assim, como eu me vejo, como eu me sinto diante do que eu sou e os meus objetivos, né? Então, estar ativo é uma forma de ajudar nesse processo, né? Então, e ser ativa vai para várias coisas, né? Se dedicar a um hobby, a um lazer, lógico, sempre dentro do contexto do que a pessoa e aquele corpo está permitindo. Então, ali, procurar algo que você gosta. Sim. Ou que você comece a aprender a gostar. Eu gosto de fazer crochê, então vai fazer crochê. Algo que vai movimentar o seu corpo, uma leitura. Eu gosto de estar na igreja, vai mais na igreja, esteja mais próximo ali da fé. Eu gosto de cristais, então, sei lá, onde vende cristais que é mais perto, não sei. Comprar cristal. Fazer alguma coisa nesse sentido, né? Se sentir ali ativo. Útil seria, no caso. Útil, Útil. Gente, então é isso. Quero aqui agradecer a Érica pelo podcast de hoje. Obrigada pela oportunidade. Foi um podcast muito importante. Como a gente está falando, faça o autoexame, não só em outubro, mas procurem aí vocês terem o seu exame periódico em dia. Faça o autoexame tocando, faça a mamografia, ultrassom da mama. O que vocês puderem fazer, façam e se cuidem, tá? Tem mais alguma diquinha, Érica, que você queira dar nessa questão de autocuidado, de autoamor? Eu acho que é muito importante, né, a gente ter esse lugar ali de se colocar como prioridade, sabe? Sim. Né? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? E também da gente, enquanto sociedade, sempre ter aquela coisa em mente. Quem cuida de quem cuida, Isso né? É verdade. Quem vai cuidar dessa mulher? Então, pra gente ser mais sensíveis a essas mulheres, mais empáticas e uma rede de apoio real, assim, com mais políticas públicas e que a gente possa, de fato, ajudar, apoiar quem estiver diante de um tratamento, de um acompanhamento oncológico. Ali realmente do lado para ser apoio. Para ser apoio, né? Assim, a gente vai, fala tal, mas vamos lá fazer uma compra para a vizinha que está no tratamento, oferecer de repente de levá-la até para fazer a químio, passar uma noite ali no hospital, muitas vezes que precisa. É um apoio real. Isso faz uma diferença gigante. Tanto para a gente que está ali vivenciando, que a gente vai tendo outra visão da própria vida, mas principalmente da pessoa que está se sentindo ali sozinha. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Então é isso, pessoal. Quero agradecer vocês aqui, tá? Pela audiência, todo mundo que está assistindo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o episódio e também comentar. E lembrando que o Pode Sentar também está no podcast, ó. Também está no Spotify. Então procure lá. Pode Sentar e segue a gente lá para você escutar tanto a primeira temporada como a segunda, tá bom? Então um beijo, ó. E até a próxima. Obrigada, Érica. Obrigada. Até mais.